Bom, gente, então queria agradecer mais uma vez a Vivian por estar aqui conosco. A Vivian foi assim, uma pesquisadora que eu gostei muito de ler, né, de conhecer o trabalho quando eu estava escrevendo a minha tese, né, ela teve um trabalho lá com o Coral Cariúnas, então eu li o trabalho dela, gostei muito, e eu falei, Vivian, cadê os outros artigos que vieram depois? Ela falou assim, não consegui, mas ela escreveu um capítulo de um livro que a gente vai publicar em breve, né, já está a caminho, né, da publicação, a gente está aguardando mais uns dias, mas se tudo der certo, até o próximo congresso de música coral infanto-juvenil, a gente já vai ter o lançamento, né? Para quem não sabe, de 15 a 17 de outubro tem o Congresso Internacional de Música Infanto-Juvenil. A gente está fazendo em parceria com a Funarte, então, assim, foi uma iniciativa de 4 regentes, eu, Zezé Vitarese, Luiz Gustavo, que tem feito o papo coral, e Paulo Paraguaçu, que tem feito a conversa afinada. Então, já faz um tempo que a gente está em reunião e a gente conseguiu montar uma programação muito legal. Então, assim, a gente vai ter uma mesa redonda de manhã, uma à tarde e uma à noite. Então, nós vamos ter, né, muita gente boa, mas, assim, só para vocês já terem o spoiler, a gente tem Marisa Fonterrada, tem Lucy Schmidt, vamos ter Maria Guinan, né, também, não sei se todo mundo assistiu a palestra dela na Abraco, né, no final de semana, mas, assim, ficamos encantados com a participação dela, e ela vai estar com a gente também. Angela Burgoa, da Adicora, né, que é a Associação de Diretores Corais da Argentina, Mara Campos, Silmara Dresa. A gente vai ter também o lançamento daquele livro do Henry Leck, né, que a Lília Valente está organizando. Enfim, muita coisa boa, muita gente boa, né, então programem-se 15, 16, 17 de outubro, tá? E então, a gente vai ter o lançamento do livro, a Vivian escreveu um capítulo, eu também escrevi, ele está sendo organizado pela Débora Andrade, né, lá de Minas Gerais também, sua conterrânea, né, Vivian? E vai ser um e-book, né, que vai ser também distribuído gratuitamente, tá? Tem a boa notícia também que o capítulo 1 e o capítulo 4 da minha tese também vão ser e-book. Aqui vão sair pela editora UFMS e também vai ser distribuído, assim, né, para download e, assim, está no processo, né, mas em breve vamos ter esses novos materiais aí. Zezé também, né, está organizando um material lá com a Funarte e também um livro de partituras, então muita coisa boa vem por aí. Mas eu vou parar de falar e dar a palavra aqui para a Vivian, que vai falar um pouquinho primeiro se apresenta, né, Vivian, falar um pouquinho da trajetória dela e depois da pesquisa dela, né, acho que é bastante interessante, principalmente para os alunos de graduação, saberem como que surgiu o tema de pesquisa, né, como que você começou a sua pesquisa, os rumos que ela foi tomando, né, até a defesa, então, fica à vontade. Pronto. Boa noite, Ana Lúcia, de novo. Obrigada por esse convite. Eu fiquei muito honrada mesmo. Fiquei muito feliz mesmo de estar aqui com esse tanto de gente bacana. Nossa, estou vendo os nomes aqui, muita gente assim que eu tenho maior admiração. Então, eu sou Vivian Assis, e sou professora lá na Escola de Música da UENG, da Universidade do Estado de Minas Gerais, onde eu trabalho com canto coral, regência de canto coral também, e com coro feminino, e também com os corais do projeto de extensão permanente de musicalização infantil. Além da UENG, eu trabalho com o coral infanto-juvenil do Colégio Padre Eustáquio, e com um dos corais do projeto Cariúnas. Um dos corais porque eu trabalho com o coral dos alunos que estão no projeto há mais tempo, os mais velhos, vamos dizer assim. Vou falar de como é que eu comecei, assim, minha trajetória mesmo como, né, musical. Eu comecei cantando com a minha mãe, como uma brincadeira, né, brincadeira de criança mesmo, assim.
e comecei a estudar piano com os 8 anos de idade, e cantei em vários corais na minha adolescência, e nessa época eu morava em Itajubá, no sul de Minas Gerais, onde eu também participei de várias edições do Laboratório Coral, que eu não sei se vocês já ouviram falar ou conhecem, que é um evento muito bacana que acontece todo julho, lá em Itajubá, no frio do cão, em que vão pessoas do Brasil inteiro, né, cantores, pessoas e regentes do Brasil inteiro, e são convidados 3 ou 4 regentes, e para trabalhar com esse grupo, que geralmente são umas 100 pessoas, e formam vários corais, né, formam corais por uma semana, trabalha de manhã, de tarde e de noite, e em uma semana monta-se um espetáculo com essas músicas, e com expressão cênica também, porque sempre trabalha com o Reinaldo Puebla, sempre é um dos professores que trabalha, sempre tem um professor também de técnica vocal, é muito bacana. Bom, fazendo propaganda do laboratório, porque realmente fez parte do meu caminho também. E foi esse amor pelo canto coral que me fez escolher a graduação em regência pela UFMG. Porém, na grade do curso, pelo menos na época em que eu fiz, não tinha absolutamente nada de pedagogia do canto coral. Você aprendia a reger, mas a pedagogia mesmo do canto coral, não. Então, isso eu tive que buscar, e busquei nesses milhares de cursos né, de festival de inverno, festival de verão, oficinas e tudo que tinha, tudo que eu pudesse, eu corri atrás, né? E também muito na base da tentativa e erro. A gente aprende muito assim também, né? Mas aí, logo no meu primeiro ano do curso superior, eu passei a reger o Coral Cariúnas. Passei a integrar esse projeto Cariúnas. Então, já tem muitos anos, né? Foi logo no início, na fundação mesmo do projeto. Então, eu posso dizer que eu cresci junto com o grupo, né? E a gente foi se desenvolvendo junto. E eles fizeram parte de vários momentos bem importantes da minha vida, né? Cantaram na minha formatura, levei eles para cantar junto com a orquestra, e foram meu objeto de pesquisa também no mestrado, né? O projeto Cariúnas, para falar um pouquinho sobre eles, ele existe há 23 anos, e hoje atende cerca de 300 crianças e adolescentes. Os alunos têm aulas de canto coral, dança, musicalização, criação e de instrumentos, cordas, violão, teclado, sax, flauta, clarineta, e conjuntos instrumentais também, né, banda, orquestra. Hoje funciona assim. No início, eu regi um grupo que tinha 80 alunos, quando começou, só que em 2 turnos, né, 40 no turno da manhã, 40 no turno da tarde. Desses 80, 23 continuaram até a época em que eu fiz a minha dissertação, né, fiz a minha pesquisa sobre o mestrado. Então, de forma que foi um grupo muito estável, esses 23 cresceram juntos e continuaram juntos, não teve uma, como é que fala, reciclagem dos alunos. Entraram novos alunos no Cariúnas, mas não nesse grupo, foi feito um outro grupo. Então, desses 80 chegaram em 23 depois de alguns anos, né, que acontece mesmo, muitos alunos acabam saindo, mas normalmente nos corais a gente tem, né, outros alunos chegando, né, de forma que o coro vai sempre se reciclando. Esse não, foi mais atípico, ele foi saindo e os que foram ficando foram crescendo, né, desenvolvendo juntos, comigo também. Então, eu falei disso para poder falar um pouquinho, explicar da minha pesquisa, que já tem muito tempo, está um pouquinho diferente a realidade do projeto do que é hoje, os alunos, é lógico que, né, já estão na vida, já muito mais velhos, né, já têm filhos, etc. Mas para contar um pouco da realidade daquela época, né, então eu fiz o que aconteceu para fazer o mestrado, né, você pediu para falar um pouquinho sobre essa ideia como é que eu cheguei na pesquisa, né, já era óbvio que eu amava o projeto, né, que eu amava o Cariúnas, que eu amava o coro, o trabalho com eles, e com os próprios meninos, porque eles cresceram realmente comigo, né,
E eu queria saber quais que eram as transformações e os significados que eles viam de tudo que eles estavam vivenciando no Coral Cariúnas nesse período todo. Eu tinha muitas questões que eu queria saber em relação a isso. E aí, conversando muito com a minha orientadora, ela falou, olha, o que foi, já foi, daí você não pode usar para pesquisar, você tem que fazer de agora. Eu falei, opa, mas sério? Não, isso é uma análise documental, que você pode, né, mas, falou, então tá, então vamos, mas vamos então que eu quero continuar pesquisando. E foi aí que eu me descobri, vamos dizer assim, pesquisadora, e comecei a tomar gosto pro negócio, né, naquela época da dissertação, porque eu escolhi um tema, né, de trabalhar com alguém, com um objeto, né, que eu amo muito, que é o Cariúnas, né, porque vamos falar a verdade, assim, no início eu achei muito estranho o mestrado, porque até a graduação a gente trabalha muito música, a parte prática, e o mestrado eu vejo muito como sobre música, e não a questão mais prática da música. E pelo menos no que eu fiz, tá? Que foi lá na UFMG também, em educação musical. Mas a pesquisa me deu um gosto muito grande. Então, eu descobri a etnografia como uma forma de ver a perspectiva dos alunos, a perspectiva dos cantores sobre essas vivências, e não a minha. Lógico, né, teve a minha observação participante, que tem seus reveses por eu estar lá, mas eu tentei de todo o máximo possível me isentar desses reveses, né. Deixa eu ver. Então, ela foi uma etnografia, uma forma de investigar a perspectiva desses 23 participantes, né, que continuaram, sobre as experiências vivenciadas através do Coral Cariúnas, sobre o impacto da performance e das músicas do repertório na identidade dos seus integrantes. E essa pesquisa me mostrou a importância de cada música do repertório para cada aluno. Assim, foi muito bom reler essa dissertação, que eu reli agora, confesso que tinha ficado muito tempo sem reler. Reli agora essa semana, eu falei, gente, que delícia, assim, foi bom lembrar dessa construção de significados dos alunos e desses participantes que foram entrevistados, né, e tem algumas que eu ainda tenho em contato até hoje, que é muito bacana ver o que falava antes, e sobre cada uma das músicas, tem comentários fantásticos sobre o repertório, assim, do que elas pensam, sentem, como é que elas reagem mesmo de cada um dos repertórios, né, nas entrevistas elas falaram muito, e na minha análise de dados, eu exemplifico com vários comentários delas, e são elas porque, assim, tem meninos também no coro, mas acabou que as selecionadas foram mulheres, foram meninas, mas não foi escolha minha, foi uma escolha lá, dentro da metodologia. Então, por isso que eu já estou falando no feminino mesmo, porque as entrevistadas foram meninas. Mas a minha intenção aqui não é para falar, não seria falar da dissertação em si, assim, até porque ela já, né, ela é de 2007, né, eu defendi ela em 2007, mas mostrar que as minhas reflexões sobre a escolha do repertório começaram, né, a ser expressas ali. Foi uma grande discussão de repertório, de alguma forma, né, e eu vi que, assim, lá no capítulo 3, quando é o momento que eu falo do contexto do coro, né, do projeto, do lugar de ensaio, e aí eu falo também sobre o repertório, eu falo como é que foi construído esse repertório naquela época, né, como que eu construí o repertório até aquela época, como que eu fiz cada escolha de acordo com o momento do coro, né, e como é que essas escolhas foram feitas, né. E aí, eu quero ilustrar um pouquinho, só para parar, molhar a palavra, né, e ilustrar um pouquinho, para vocês conhecerem um pouquinho o Cariúnas, vou ilustrar com um vídeo do meu concerto de formatura, que eles cantaram uma música do Gabriel Fauré, Ave Maria, que é em uníssono, para piano e órgão, mas eu fiz uma orquestração para fazer com a orquestra da Escola de Música da UFMG. E eu fiz eu escolhi essa música para poder trabalhar um repertório diferenciado, de estilo diferenciado do que tinha sido trabalhado até então, e para desenvolver afinação e fraseado, musicalidade e essas coisas. Agora vamos ver se a competência de compartilhar aqui eu vou ter.
Como é que é? Eu tenho que passar o link, né, Ana Lúcia? Aqui, pronto, foi. Foi. Ai, que bom. Então, deu certo. Então, foi para ilustrar esse momento que foi muito especial para mim, para falar também, né, e também da escolha desse repertório, né, para ilustrar um pouco a dissertação, assim, uma das características que teve muita gente que falou assim, nossa, mas eu queria tanto ter ouvido, ter visto a partitura das músicas que você cita na dissertação. O que acontece? Na época, eu fiz um concerto, no dia da minha defesa, eu fiz um concerto com o coral, com as 7 músicas que eu mais falei a respeito, né, que eu mais discuti na análise de dados. E gravei um CD lá na hora, foi gravado, e eu anexei esse compact disc, né, coisa antiga, esse CD na dissertação. Então, na versão física, né, impressa, tem o CD junto, mas na versão PDF, que é a que a gente divulga para todo mundo, não tem essas gravações. Então, eu estou mandando de uma forma, de qualquer maneira, para ilustrar, né, eu acho que a imagem, no caso do Cariúnas, é até mais importante de mostrar, que no caso foi só gravação de áudio, né, mas a imagem é muito importante porque o Cariúnas tem essa característica de aliar a música com a dança, já que os alunos todos têm aula de dança, né. Eu fui ler o chat, eu perco o raciocínio, vou parar de ler. Peraí, depois eu volto. Se tiver alguma pergunta para mim lá, depois me avisa, senão eu perco o raciocínio. Então, como é um coro dançante, né, que eles cantam e dançam, é importante mostrar o vídeo, eu acho que para entender um pouco do que está sendo falado lá na dissertação sobre isso. Então, com isso, eu queria dar mais uma ilustração, mas nem era o próximo vídeo que está lá, não. Eu não sei por que eu pus ele. É esse aqui. Será que se eu clicar aparece? Vamos ver. Não, eu vou te falar para você pôr para mim, tá, Ana Lúcia? Ele está lá na lista.
Está escrito Cariúnas, 20 anos, sul das Gerais. Mas eu vou falar um pouquinho antes de você colocar play lá para mim. Essa foi uma música sul das Gerais, né? Além de representar o lugar onde eu cresci, né? Foi no sul. Ai, foi pausa. Obrigada. Onde eu cresci, né? No sul de Minas Gerais, Itajubá, onde eu tive essa minha vivência toda inicial do canto coral e da música, né? Estudando piano lá também. Ela é do meu pai que compôs, Luiz Celso de Carvalho é meu pai, junto com um poeta muito bacana chamado Gildes Bezerra, que tem uma letra fantástica. E essa música fez parte do nosso segundo CD, o Cariúnas gravou 2 CDs, naquela época mesmo da pesquisa, né, logo no início, com o coral. E aí no segundo CD tem essa música. E a professora de dança fez uma coreografia muito bacana nessa música, e foi muito discutida essa coreografia na dissertação, esse cantar junto com o dançar, de ter momentos, eu como regente queria falar, não, vamos ensaiar agora só a música, porque eu quero resolver tal problema de afinação, disso, daquilo, outro. Eles ficavam danados, porque eles queriam cantar, não adiantava para eles fazer só isso, porque se eles ficassem parados, eles estavam imaginando a coreografia de qualquer maneira. E o tanto que a música cresceu, com a coreografia, até musicalmente, a professora também teve, eu acreditei, né, e acredito mesmo que ela teve jeito para fazer essa coreografia de forma que valorizou a música, as frases musicais, e não atrapalhou, sabe? Não prejudicou o som, a voz, pelo contrário, e eles passaram a cantar com muito mais vida, com muito mais expressividade, musicalidade. Então, por isso que eu queria ilustrar também essa, mas mais uma informação importante dessa música que eu acho que é bom, antes da gente ver, essa gravação que a gente vai ver não é da época da dissertação, é de 3 anos atrás, que o projeto fez 20 anos, e a gente fez um musical com as músicas mais significativas desse período todo, e essa foi uma delas, que ficou no nosso repertório por um bom tempo. Mas na dissertação, na minha coleta de dados, um dos cantores, né, no questionário que eu fiz perguntando qual a música você mais gosta, por quê, qual você menos gosta, qual é a mais difícil, qual é a mais interessante, e aí uma aluna que nem foi entrevistada, né, escolhida para entrevistar, mas uma aluna escreveu no questionário, Sul das Gerais é a mais interessante. Aí, por quê? Porque o olhinho da Vivian brilha, isso é lindo. Então, dá para mostrar que realmente a música é significativa para mostrar para vocês. Pode pular para nós, Ana Lúcia, por favor. Esse é lá no Teatro do Cariúnas, que agora temos uma sede própria, um parque-escola, e esse é o teatro que tem lá, que cabe em 200 pessoas. Então, gente, vocês vão clicar aí nesse link que está no chat, vai abrir uma outra janela, então o vídeo não vai passar aqui nessa tela, não vai sumir aqui o mosaico, tá? Vai ser uma outra tela, então vocês vão ser encaminhados para lá. E é lá que nós vamos assistir. Não sei se dá para... Não. Eu tinha pensado em ampliar a tela, mas acho que não dá. Acho que é só nesse tamanho mesmo. Mas tá bom. Vou colocar... Essa
Aí. Lindo demais, lindo demais. Para ver um pouquinho como é que é a coreografia, né? Como é que é cantar com coreografia. Essa foi uma das que foi muito feliz, assim. Opa, começou o próximo, que é o frevo, que a princípio eu já nem vou mostrar para não ficar mostrando coisa demais, mas o frevo é um exemplo de uma música que realmente cansa pra caramba para dançar. Mas essa foi uma escolha da professora de dança, pediu para fazer um frevo e eu fiz, mas assim, eles começam bem, mas depois dá para sofrer de cansaço assim com frevo, para cantar e dançar não é mole não, né? Mas eu quero voltar para o tema, né? O tema nosso lá de reflexões sobre a nossa escolha de repertório. Não voltar, porque eu não saí dele, mas focar mais nele, né? Como a Ana Lúcia contou, eu fui convidada para escrever um capítulo, né? Sobre a escolha de repertório. E também, eu queria falar que eu dou hoje, né, aula de uma disciplina chamada Regência e Pedagogia do Canto Coral, no curso, para os alunos do curso de licenciatura. É um período só. É muito assunto para abordar em tão pouco tempo. Mas ainda assim eu falo para os alunos que eu falo, nossa, eu queria tanto ter tido uma disciplina dessa no meu tempo, né, na minha formação. E nessa disciplina eu faço sempre muito essa discussão de como escolher o repertório, né? Como é que se faz essa escolha de repertório, né? E discuto com eles e a gente começa a refletir a respeito sobre isso. E é essa a minha ideia com vocês. São questionamentos, reflexões que eu busquei na literatura para escrever o meu capítulo, né? Também. E aí, então, tem um pouco da minha prática, um pouco também da literatura, falando de questões que são importantes, pode ser bem óbvias, mas que eu gosto de ressaltar, que eu acho que a ideia é essa, é ressaltar refletir junto com vocês, né, uma troca de experiências de questões que são importantes para escolher o repertório de um coro, né, de um coro infanto-juvenil, de um coro infantil, de um corador, para qualquer coro, mas a especificidade também do coro infanto-juvenil. Eu fiz um PowerPoint que eu vou tentar apresentar agora. Vamos lá. A tela inteira, uma janela, uma guia do Chrome. A tela inteira, né? Vamos lá. Ele está em PowerPoint? Tá. É um arquivo? Isso. Então, você tem que colocar como uma janela. Ah, é uma janela? Ah, então tá. É uma janela. Então, cancela e vai de novo. Se você tiver aberto esse PowerPoint num outro programa, né, tiver mandado por e-mail para alguém, aí ele vai como uma guia do Chrome. Senão fica como uma janela mesmo. Tá dentro do PowerPoint. Tá. Então, vamos lá. Uma guia, uma janela. Uhum. Ok, deu. Todo mundo vendo? Eu não estou vendo vocês, eu preciso que alguém me responda. Tá começando, tá carregando. Ah, então tá. Aí é bom que daí você já... Só que aí você vai ter que apresentar a guia do Chrome, né, para colocar no Watch Together. Porque aí você pode já operar a exibição do vídeo, né? Não, mas eu não vou pôr vídeo durante o PowerPoint, não. É muita tecnologia para mim. Deixa os vídeos. Se tiver mais algum vídeo, quer dizer, tem alguns outros vídeos para mostrar, mas eu mostro depois dessa discussão aqui sobre as reflexões da escolha de repertório. Ok. Já apareceu aí a tela inicial? Já apareceu. Então, beleza. Então, como eu disse, são reflexões, vamos pensar em reflexões para essa escolha de repertório. Então, para essa seleção de repertório, a gente precisa ter muita consciência dos objetivos e os critérios que a gente tem para selecionar, né? A gente tem que selecionar músicas, sugiro, né? Músicas significativas para os cantores. E um repertório bem diversificado, para possibilitar essa abertura do aluno para vários tipos de música. Principalmente se forem contextualizadas, né, histórica e culturalmente. Então, um bom repertório tem que ser variado, balanceado, com peças de diversos períodos, culturas, gêneros,
além de ser repletos de músicas que motivam e desafiam os cantores. Esse repertório, né, um repertório bem escolhido, ele pode impactar profundamente os gostos musicais de uma criança, bem como atiçar a curiosidade e o desejo de participar da experiência da música coral. Um repertório variado de alta qualidade forma a fundação para a contínua educação musical. Então, eu estou primeiro só falando um pouco das questões principais, né, da importância de uma seleção de repertório. Um dos critérios importantes, né, que Forbes destaca: qualidade da música, habilidades vocais que poderiam ser desenvolvidas através da composição, dificuldade técnica, o potencial da música de possibilitar uma experiência estética, elementos musicais que poderiam ser ensinados através da peça, a maturidade vocal dos cantores e a demanda artística da composição. Muito importante avaliar a tessitura e os aspectos técnicos vocais, né, adequados com o nível do coro que você tem. O contexto sociocultural é importante também você analisar para escolher o repertório, se é um coro de igreja, se é um coro de uma ONG, de um projeto social, se é um coro de escola. Músicas de alta qualidade possibilitam o ensino de elementos musicais, como duração, altura, forma, dinâmicas, texturas, bem como habilidades técnicas como o desenvolvimento vocal, né, a técnica vocal. A questão é se o cantor poderá aprender algo significativo através de uma música, que os faça desenvolver sua musicalidade. Um dos objetivos, né, que são importantes para você escolher uma música, é escolher uma música que possa desenvolver a voz de cabeça de cada aluno, bem como sua capacidade de cantar a mais de uma voz, ou para trabalhar uma boa dicção, um bonito legato, para desenvolver a técnica vocal, fazer artístico e a musicalidade, para proporcionar, né, novas experiências através do repertório, oferecer esse aluno a oportunidade de conhecer o novo, expandir seu horizonte musical, ensinando música de estilos, gêneros, culturas e épocas diferentes, variar mesmo esse repertório. E alguns desses critérios principais que a gente tem que analisar numa música para poder escolhê-la, colocá-la no nosso repertório, são letra, tessitura, forma, cantabilidade, dificuldade técnica, contexto cultural e outras considerações. Então, eu fui rápida nesse início para a gente discutir um pouco as próximas, né, esses critérios. Refletir a respeito, na realidade, né. A letra da música é apropriada para a idade, contexto cultural do grupo e da plateia? É possível que, de alguma forma, os alunos se identifiquem com essa letra? Na dissertação, eu dei o exemplo da música Sementes do Amanhã, né, que todo mundo conhece, que tem uma letra linda, uma música linda, né, que fala que, nossa, fé na vida, fé no homem, fé no que virá, nós podemos tudo, nós podemos mais, vamos lá fazer o que será. E é uma música que a gente trabalha junto com os meninos, né, não simplesmente só canta a música, mas trabalha esse texto, trabalha essa letra para mostrar para eles que o que a gente faz hoje, né, a gente vai colher amanhã, que a gente pode tudo, né, mas depende da gente. E outro exemplo de uma música que tem uma letra que se identifica, é uma música que eu cantava com a minha mãe, que eu falei, né, com a brincadeira de criança, que é uma música que também tem uma possibilidade de trabalhar o início de uma música a mais de uma voz, porque ela é uma música de pergunta e resposta, que pode ser uma forma de começar, de iniciar o trabalho a duas vozes, que é Se a Gente Grande Soubesse, que o Billy Blanco fez para o filho dele. Eu vou mostrar para vocês o áudio só, porque eu também não tenho vídeo dela, dessa música, da gravação do CD do Coral Cariúnas, do primeiro CD que a gente gravou essa música. Peraí, está aqui, vamos ver se vocês vão conseguir ouvir bem. Vou colocar aqui do jeito que eu faço na hora da aula, pelo menos um trechinho. Vamos lá. Coração de
rolando outra música aí no fundo. O que aconteceu? Ana Lúcia? Tudo certo? Vocês conseguiram ouvir um pouco? Ele ligou aqui o vídeo do Watch Together. Mas deu para ouvir uma parte? Vocês conseguiram ouvir? Sim. Ai, que bom. Né, que essa música fala, se a gente grande soubesse quanta paz, o que consegue a voz mansa, o bem que faça. Isso para uma criança cantar, imagina, uma criança que ouve às vezes, né, gente grande falando muito alto com elas, para não falar gritar, é muito importante, né, eu acho que eles se identificam muito com essa música também, com essa letra, né, mas vamos lá. Então, uma das questões importantes que a gente tem que começar analisando para escolher um repertório para um coro infanto-juvenil é a letra, né? Vamos lá, seguindo. A tessitura da música está de acordo com o nível e a idade dos cantores? É possível alterar a tonalidade da música para que ela se adeque à tessitura do seu coral? O que acontece? Às vezes eu vejo muito coro infantil, já vi, né, muito coro infantil cantando, com as crianças cantando tudo muito grave, de uma forma que a voz da criança não brilha, né, não desenvolve toda a potencialidade que ela tem. Então, tomar cuidado para não ficar só na voz, né, na voz de peito, né, trabalhar essa voz de cabeça. Então, o cuidado com a tessitura e com a tonalidade é muito importante. Ao mesmo tempo, uma música, né, uma música popular brasileira cantada muito aguda, descaracteriza também a música, né? Então tem que achar um caminho, assim, como é que fala? Um meio termo, né? Que você consiga fazer dentro da tessitura da criança, dentro dessa tessitura confortável, mas que brilhe, né? Que a voz possa brilhar e atingir toda a sua potencialidade. Então, a tessitura e a tonalidade de acordo. Dificuldade técnica. A música é fácil ou difícil demais? Que eu vejo, às vezes, né, com esse trabalho com os meus alunos lá da licenciatura, nessa escolha, que eles, às vezes, subestimam muito as crianças, de achar que tem que ser muito fácil para poder eles darem conta de fazer. Subestimam tanto na questão musical, técnica, acham que tem que ser um negócio só com grau conjunto, não, e também, às vezes, com letra muito pequena, ou então uma letra muito simples demais. Não estou falando que tenha que ser complicado, o que eu estou querendo dizer é que não pode ser nem muito fácil, a ponto de entediar, né, mas também nem difícil demais, porque se for difícil demais, ele né, estiver acima da capacidade do grupo naquele momento, pode frustrar também, né. Então, a dificuldade técnica é muito importante também de analisar. Você tem que conhecer muito bem o seu grupo, né, como é que são suas crianças, qual que é o desenvolvimento, em que ponto do desenvolvimento que elas estão, para você nem entediar, nem frustrar, né? Nem entediar sendo muito fácil, nem frustrar sendo muito difícil. O canto a várias vozes. Então, como eu falei, uma das questões que a gente tem que olhar também. O coro infantil deve conseguir cantar primeiro em uníssono perfeito, antes de ter o desafio de cantar mais vozes. Às vezes, eu também tenho algumas pessoas que acham que para ser coral tem que cantar 2 vozes, no mínimo. Não acredito nisso. Eu acredito que tem músicas que são até mais fáceis de cantar 2 vozes do que cantar em um uníssono perfeito, bem feito. O uníssono é muito bom para você trabalhar fraseado, musicalidade, afinação. Ele é importante, técnica vocal, né? A questão da colocação vocal que você quer com as suas crianças, dos seus adolescentes. Então, não tem pressa em iniciar o canto a várias vozes. E esse canto a várias vozes, você tem que começar muito aos poucos, e com músicas que ajude esse canto a 2 vozes, né, essa independência de você cantar uma voz e ouvir outra. E uma das formas com músicas pergunta e resposta, como essa que eu dei o exemplo do Se a Gente Grande Soubesse, contracantos, né, que canta fora da região da melodia, normalmente uma região mais aguda, ou notas
que ficam, né, na melodia, esse pergunta e resposta, como se a gente grande soubesse, eu fiz assim também, né, eles cantam, seguram a nota, enquanto a outra voz está respondendo e segurando a nota. Então, segurar a nota é um bom jeito também de fazer, né, como uma forma de iniciar. Contracantos, ostinatos, né, uma voz fazendo sempre a mesma coisa, é bem tranquilo de fazer para começar. E o cânone nem é o primeiro para fazer, para iniciar várias vozes. A gente acha que é simples, porque a gente vai ensinar uma voz só para todo mundo, mas na hora de cantar o cânone, a primeira vez, Jesus, é todo mundo querendo cantar mais alto do que o outro, tampando os ouvidos, berrando, estou exagerando, mas o cânone não é tão simples assim. Não, ele é aquele engana bobo, não tem nada de simples, não. Primeiro, você tem que dominar para reger, né, para saber exatamente que parte cada um tá, mas é com o tempo. O cânone não é o primeiro passo para um canto a duas vozes, não. Já pode ser um segundo. A gente deve buscar, então, para fazer um canto a mais vozes, peças que soam como uma melodia, né? Diferente do que muita gente pode pensar, a segunda voz escrita em terça ou sexta paralela com a melodia não vai ser apropriada para começar esse canto a duas vozes. É mais fácil para o aluno de um coro iniciante se a segunda voz tem um contorno, ritmo, letra diferente da primeira voz, porque aí são duas melodias, né, que se acompanham. Cantar com o mesmo movimento é mais complicado de perceber inicialmente, tá, gente? Tudo depende como é que fala? Do nível que o seu coro se encontra. Por isso que, mais uma vez eu falo, você tem que conhecer muito bem o coro que você está escolhendo, o repertório, né? O coro, os seus objetivos, o que você quer você quer desenvolver nesse grupo. Então, que é exatamente a próxima questão, implicações pedagógicas. O que você pode ensinar através desse repertório? Existem elementos específicos de melodias, ritmos, formas, ou considerações sociais e históricas que possam ser ensinadas através dessa música? Que elementos expressivos podem ser trabalhados? Então, ao escolher uma música, fazer essas perguntas, o que você quer? Que elementos você pode trabalhar nessa música? Ou escolher uma música justamente porque você quer trabalhar isso que ela tem, né? Ela tem essa melodia mais assim, ou mais assado, ou então ela tem uma história que vou falar um pouco sobre essa história. Qual é a razão, né? Você quer trabalhar o ritmo? Outras considerações sobre repertório. Então, outras possibilidades na escolha de repertório. Uma possibilidade é você fazer um repertório temático, que é um tema único para você escolher todo o repertório dentro desse tema. O que pode ser um repertório temático que todo mundo já fez? Todos os regentes corais de alguma forma já fez, ou quase todos. Repertório de Natal, né? Concertos de Natal no fim do ano. É um repertório temático, só músicas de Natal. Mas tem outras possibilidades de repertório temático. Você pode fazer músicas, por exemplo, aqui, só de Minas Gerais, ou músicas que falem sobre trem, que falem sobre futebol, que falem sobre, diversos assuntos. Outra possibilidade de repertório temático seria escolher um compositor e fazer repertório só desse compositor, é uma possibilidade também. Aí eu até chamo atenção depois para um vídeo que eu quero mostrar no final, que é do último musical que o Cariúnas fez, que chama-se Da Bossa ao Tango, Jobim e Piazzolla, que são músicas de dois compositores, do Tom Jobim e do Astor Piazzolla, que só para ilustrar essa questão do temático, né, no caso não foi de um compositor, foram de dois. Outras considerações, então, o repertório é balanceado em estilos, épocas, gêneros. Um bom jeito é você anotar todas as músicas que você vai fazer no seu repertório e classificá-los. Eles são estilos diferentes, são épocas diferentes, são gêneros diferentes, são ritmos diferentes também, né, porque às vezes é todo mundo com a mesma balada, assim, vamos dizer assim, ou todos muito agitados, têm o mesmo andamento, ou então a mesma tonalidade. Ver se existe essa variedade, né, se está balanceado. Outra consideração que é muito importante é contextualizar a música. E aí eu pus aqui entre parênteses o mestrado, que essa foi uma das grandes questões que o mestrado me mostrou, né, que essa pesquisa me mostrou, que as músicas que foram contextualizadas com os alunos tiveram um significado
incrível, muito maior do que aquelas que simplesmente foram apresentadas e já cantadas, assim, sabe? Porque essa contextualização faz com que eles criem novos significados para a música, não pela música só em si, mas todo esse texto, toda a letra, a tradução da letra, ou a discussão dessa letra, a forma da música, a discussão mesmo dos aspectos musicais, tudo que você possa esmiuçar para poder auxiliar nessa compreensão do aluno dessa música, faz uma diferença gigante. Então, informações históricas e culturais possibilitadas por um repertório variado é significativa para a expansão e valorização de vários tipos de música. E possibilitar essa contextualização e, com isso, a compreensão musical de nossos alunos, para que as músicas do repertório sejam significativas para eles. As músicas não devem ser desvencilhadas de seus contextos. Conhecer a história ou a tradução de uma música possibilita sua compreensão, gerando significados. E essa é uma citação da minha própria dissertação, porque realmente foi a conclusão que eu tive, né, de acordo com os depoimentos das próprias entrevistadas e também dos questionários com todos os outros alunos. Então, eu falo, né, que uma questão importante é como que você vai apresentar uma nova música ao coro. Isso faz toda a diferença no todo o processo e no resultado dessa música depois. E na motivação dos alunos, né? É hora de ser criativo e criar atividades diferenciadas com aquela peça. Pode-se contar uma história, criar uma percussão corporal, fazer uma brincadeira, contextualizar falando sobre o compositor ou sobre a letra daquela música. São inúmeras as possibilidades. Eu acho que é essa hora que faz a diferença, de você escolher uma música simples, mas criar um negócio diferente nela, como uma movimentação, como uma percussão corporal, como ter uma história, ter um contexto. Isso faz toda a diferença na hora de você apresentar essa música para o coro, essa nova música para o coro, como uma forma de você vender o peixe, né? É a hora de você vender o peixe. Saber apresentar a música de forma criativa faz com que os alunos se interessem e queiram aprendê-la. Isso faz, né, toda a diferença. E as considerações finais, os principais objetivos de um repertório, então, visam a excelência no performance do coro, mas sem desassociá-los da educação musical, como desenvolver uma boa colocação de voz, uma boa dicção, uma boa afinação, uma precisão rítmica, um timbre bacana, né, que você goste, uma criatividade, a musicalização, a expressividade e a sensibilidade. A escolha do repertório deve abrir possibilidades de exemplificar e pôr em prática esses conceitos vocais, musicais, e ainda deve possibilitar significados enriquecedores para os alunos. O repertório dá sentido aos conteúdos musicais que ensinamos ou aprendemos. O repertório é um dos grandes ingredientes para o sucesso ou não de um coro, né? Ele é o nosso material de trabalho, né? Na minha dissertação eu chamei de adubo, né? Adubo do jardim, que seria o coral, né? O coral seria o jardim, o adubo seria o repertório. Então, aqui eu fiz uma espécie de um resumo de questionamentos importantes que você precisa pensar e se questionar quando você for selecionar o repertório do seu coral. Qual que é a chance de colocar essa música no programa de um concerto? Ou vai ser uma música que você vai só trabalhar no ensaio, porque você tem uma coisa que você quer trabalhar, ou ensinar o conceito, e tudo bem, é possível também, mas é um questionamento que você tem que pôr, você tem que ter, porque nós também temos apresentações, né? Um coral apresenta, e a gente tem que pensar qual que é a chance dessa música entrar para um programa de um concerto. A letra é interessante, apropriada ao grupo? Possui mensagem de valor que acrescente algo para o aluno? Essa música tem valor educacional para os alunos? Ela vale a pena ser ensinada? Ela pode proporcionar uma experiência musical enriquecedora para o aluno? Promove o desenvolvimento de habilidades ou conhecimentos? O que eu posso ensinar através dessa música? Conceitos, discussões, elementos musicais, sociais, vocais, criticismo, aprimoramento na performance, desenvolvimento da sensibilidade? Ela contém desafios para os cantores dentro das suas capacidades? Estimula, inspira, desafia seus cantores e a você como regente? Possui a tessitura adequada ao seu grupo?
que você pretende ensinar? E como que essa música pode ajudá-la a alcançar esse objetivo? Os alunos gostarão de aprendê-la e de cantá-la? E você, gostará de regê-la? Essa é uma pergunta, essa última pergunta, eu acho ela muito essencial, porque eu acho que a gente, é aquilo que eu falei, não falei isso, mas eu acredito que a gente consegue vender um peixe quando a gente acredita nele, né? Então a gente consegue vender uma música se a gente gosta dela. Eu não acho que essa é a única razão, não mesmo, né? Tem milhões de questionamentos que a gente faça com uma música, mas é muito importante que você goste dela também. Como é para você passar com verdade para os seus alunos, né? E aqui eu ponho as referências que passei rapidinho, desculpa, tem várias referências aí. E eu quero abrir agora para discussões, para a gente discutir a respeito, porque eu sei que eu falo rápido, desculpa, ansiedade, mas para a gente discutir as questões que vocês quiserem a respeito aqui e mostrar também mais alguns exemplos, né, de vídeos que eu tinha selecionado lá. Mas deixa eu parar de compartilhar aqui. Muito, muito, muito bom, Vivian. Super obrigada. É muito bom, assim, uma exposição falada é outra coisa, né? A gente lê, mas quando tem alguém contando pra gente com essa paixão, né, que você está falando, é outra impressão que a gente tem. Vivian, eu queria que você comentasse um pouco sobre o processo de aprendizagem deles, né? Assim, como que eles aprendem essa música, se você trabalha com leitura, se eles têm aula de solfejo, se eles têm alguma aula de instrumento, né? Além das aulas de canto coral, se o aprendizado é pela repetição. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre esse processo de aprendizado do repertório. Claro. Então, o Cariúnas tem essa característica deles eles terem aulas de instrumento, e além das aulas de dança, né, que eu já tinha falado, mas eles têm aulas de musicalização, de instrumento, então sim, eu trabalho com partitura. Na dissertação eu conto um pouco do início, que eles ainda estavam aprendendo e começando, e realmente os primeiros 2 anos foi sem partitura, foi na base da imitação mesmo, né, da transmissão oral. Mas, à medida que eles foram tendo essas aulas de musicalização e foram também tocar instrumento também, eu passei a utilizar também as partituras, desde aquela época e atualmente também, né, eu continuo utilizando as partituras e o processo é com solfejo, eu faço todo mundo solfejar todas as vozes, a gente faz aquela análise inicial de tonalidade, faz uma escala, um arpejo, e a gente solfeja junto. Não são todos os alunos que conseguem acompanhar, porque o coro, apesar de eu falar que eu estou com os mais avançados, né, os mais velhos, ele também é heterogêneo, que agora, atualmente, tem entrada de novos sempre, só que esses novos não são novos do Cariúnas, eles já estão no Cariúnas há mais tempo, e já passaram por processo grande, então eles já chegam num nível bem bacana para mim, né, mas ainda assim, tem aqueles que já estão no coro comigo, já há 3, 4 anos, e aquele que acabou de entrar comigo, vamos dizer assim, né, para essa turma dos mais velhos. Então, tem aqueles que inicialmente não dão conta de solfejar juntos, mas eles já conseguem acompanhar, e eu acredito que isso já faz com que eles desenvolvam mais rápido até na hora de tocar o próprio instrumento, né, da leitura em si. Então, é através da partitura mesmo, com o solfejo. Muito bom. Temos alguma outra pergunta? Quem quiser fazer alguma pergunta, pode abrir o microfone. Acho que a gente nem precisa usar o chat, né? Geralmente, quando tem muita gente assim na sala, a gente vai organizando, né? Mas aqui acho que está tranquilo. Bom, enquanto o povo pensa na resposta, eu vou mostrar o exemplo que eu queria mostrar para vocês, então, na resposta não, né, se alguém tem alguma pergunta, algum questionamento, que é se você puder colocar esse vídeo 4 aí, que é uma das músicas do Piazzolla, do musical, e esse musical a gente apresentou em 2015, depois em 2018 a gente fez uma remontagem, e no ano passado, em 2019, a gente fez uma versão pocket, vamos dizer assim, porque nesse musical eles tocam, cantam e dançam, né? Todos do coro
tocam, e todos que tocam cantam. Então, a questão para fazer esse musical é complicada de sonorizar, né? Porque tem banda tocando junto com o coro, e é fácil de, né, tampar o coro. Então, essa versão pocket foi uma forma de facilitar, poder apresentar em espaços mais tranquilos e sem precisar de ter, em espaços menores e sem precisar ter microfonações complicadas. Então, a gente passou a fazer uma versão reduzida, que a banda toca primeiro sozinha, depois o coro toca com uma mini banda, vamos dizer assim, em 2019. Mas essa gravação que eu quero mostrar para vocês é do Libertango, do Piazzolla, e depois uma do Jobim, para mostrar o Jobim e Piazzolla, né, que é O Morro Não Tem Vez. O Morro Não Tem Vez é uma das músicas que é a música que fecha o musical e que eu acho muito significativa para cantar com esse perfil, com esses alunos, porque fala de oportunidade, né? A oportunidade, o Morro não tem vez, mas o que ele fez já foi demais. Mas olhem bem vocês, quando derem vez ao morro, toda a cidade vai cantar. E a gente discute muito isso, discuti muito isso com eles antes de cantar a música, e em todas as apresentações que a gente faz essa música, eu gosto de falar de oportunidade, porque o Cariúnas é uma oportunidade para eles, como foi para mim também, né, porque eu cresci muito dentro do Cariúnas e continuo lá, tendo essa possibilidade de fazer meu trabalho, assim, o que é muito legal é que lá tem uma equipe muito grande, como se tem aulas de várias coisas, o coro não é uma coisa só, né, tem o coro, tem a dança, tem os instrumentos, então tem uma equipe muito bacana que a gente pode ter, dar asa à nossa criatividade, entendeu? A gente fez muitos musicais nesses anos todos, e o Jobim Piazzolla surgiu de uma ideia minha. Por que você está juntando Tom Jobim e Astor Piazzolla, Vivian? Meu Deus, o que tem a ver? Bom, primeiro, eles são contemporâneos. Segundo, são ícones da música nossa, da música da América Latina. Mas de onde veio a minha ideia? Veio de um programa que eu vi quando eu era criança, que eu guardei na minha cabeça, que foi um programa que passava na Globo chamado Chico e Caetano, que eles apresentavam todos os sábados alguns cantores e músicos que apresentavam. E teve um programa específico que teve Astor Piazzolla e Tom Jobim, separados, não juntos, mas cada momento os dois, e eu fiquei apaixonada e encantada com aquilo. Eu falei, por que não fazer as duas coisas? E como eu falei dessa equipe maravilhosa, eu já dei a ideia, e a turma topou, né, os professores toparam, a coordenadora da época, que infelizmente nos deixou há 3 anos atrás, a Tânia Cansado, né, que foi a fundadora do Projeto Cariúnas, ela, né, ainda estava viva, e ela falou, topou de cara, já contratou um arranjador para fazer os arranjos para a banda, de acordo com a banda que a gente tinha lá, né, com os instrumentos que tinham na época, que ainda não tinha orquestra de cordas, então era só os instrumentos, né, de flauta, clarineta, saxofone, além da banda base, né, de contrabaixo, violão, piano. E ele fez arranjos fantásticos, alguns arranjos para coro ele também fez, alguns arranjos eu peguei, né, eu fiz alguns e também peguei alguns que eu já tinha, de Tom Jobim, do Piazzolla, que eu adaptei, por exemplo, Chiquilinho de Batinha, tinha um arranjo a 4 vozes, fiz um arranjo a 2, que ficou bem bacana, mas esse Libertango e O Morro Não Tem Vez são arranjos do Renato Goulart, que eu quero mostrar para vocês, então.
A professora Mariana está perguntando a partir de quantos anos a criança entra no projeto? A partir de 7 anos. 7 anos já tem turma. Aí, assim, no início eles têm menos aulas, né? Eles têm aula de musicalização, e flauta doce, e coral, e dança. Aí, à medida que vai passando, né, 1 ano, 2 anos, já começa a ter aula de algum outro instrumento, às vezes do violão, às vezes de violino. Violino tem começado cedo também, porque, como eu falei, cordas são os instrumentos mais novos do projeto, devem ter uns 3 anos. Mas, na realidade, a grade, vamos dizer assim, a grade do Cariúnas, ela muda de tempos em tempos, de acordo com o desenvolvimento mesmo do projeto, dos alunos. Não é uma coisa fixa. Isso eu acho que é até uma das vantagens do Cariúnas, que a gente pode modificar de acordo com a realidade daquele momento dos alunos, dos professores e tudo mais. Mas a turma dos mais velhos, eles vão 3 vezes na semana, ficam 3 horas a cada vez, e eles têm aula de instrumento, normalmente em grupo de 2, 3 pessoas. De cordas é uma turma maior, porque a aula de cordas é em conjunto mesmo. Tem grupo de choro, tem a banda, orquestra para quem toca as cordas, orquestra de cordas, né? Aula de musicalização, o canto coral e a aula de dança, que eles podem escolher se eles querem fazer a dança moderna, né, que eles chamam assim de dança popular, que aí varia, tem muitas coisas, tem jazz e dança folclórica, tudo dentro desse núcleo de dança, vamos dizer assim, danças modernas, e a dança clássica, tem o balé clássico. Então, eles podem escolher qual das 2 danças eles querem fazer. Desculpe, você falou... estou lendo agora. A Cláudia está perguntando, sobre os ensaios de voz e dança, se são ensaios separados para montar a coreografia. Boa pergunta. Bom, isso foi mudando de acordo com o período, com o tempo também, tá? Mas, em geral, o que eu faço? A professora de dança cria a coreografia na aula dela de dança, passa para os alunos, e na aula do coro, né, na hora do ensaio do coro, eu passo junto o coro com a voz. E essa professora de dança, quando pode, eu dou graças a Deus, porque é assim que funciona melhor, ela vai, e aí eu dou um tempo do ensaio para a gente trabalhar as 2 coisas juntas, mas ela já criou essa coreografia antes, porque se for para criar durante o ensaio, aí é só o ensaio para isso, porque demanda tempo, né, de aprendizado também. Essa coisa da coreografia nova, você quer desistir no início, porque você fala assim, meu Deus, eles não estão cantando, canta! Ou então, canta desafinado, ou canta errado, tá muito ligado na coreografia, né, tem muito isso, mas é um treino e uma prática, você tem que acreditar que vai sair, e praticar, e chamar atenção, canta, vamos cantar, o negócio é fazer as 2 coisas juntas. E eu peço para a professora de dança fazer a mesma coisa, de ela não deixar os alunos só fazerem a dança, mas também cantarem enquanto estão, né, ensaiando com ela. Então, a gente tenta ensaiar nos 2 momentos. E, lógico, quando a gente vai apresentar um musical, né, como o caso do Jobim Piazzolla, a gente tem vários ensaios gerais, né, que aí junta, porque o meu coral também não ensaia só todo mundo junto, né, eu ensaio com a turma da manhã, separado da turma da tarde. Então, na hora de apresentar, a gente junta todo mundo. Então, essa coisa da coreografia, por isso que a maior parte delas tem umas coisas para facilitar, por exemplo, estão em filas, porque quando tem muito movimento de coisas, de desenhos diferentes, é mais complicado para trabalhar quando você trabalha com as turmas em horários diferentes, né? Mas aí a gente tem os ensaios gerais, que está lá o professor de dança, e está lá eu junto, e todo mundo junto, para poder a gente, né, juntar as 2 coisas. Eu tenho uma pergunta para fazer. Boa noite a todos. Desculpem, eu não consegui entrar antes. Parabéns pela apresentação, Vivian. Até fiquei surpresa, eu não sabia que o projeto era em Belo Horizonte, eu vi aqui, isso mesmo, o projeto Cariúnas é em Belo Horizonte, né? Sim. Porque eu sou de Belo Horizonte também, sou de BH, então, assim, eu fiquei surpresa. Eu moro no Rio de Janeiro, na verdade, eu sempre moro no Rio, mas, assim, minha família é daí. E aí, quando eu vi, eu falei, olha que surpresa boa. Mas a minha pergunta é a seguinte, você falou da questão da dança, né?
A minha pergunta é técnica, um pouco mais assim, porque eu puxo um pouco para essa área. Você não fica preocupada com a respiração, com esse negócio da coreografia, de atrapalhar o canto? Porque sempre, né, pô, eu vi os movimentos que eles fizeram ali, deve ser difícil, você deve ter que cortar um dobrado para fazer eles cantarem com aquela, a fazer a respiração da frase com aquela, né, subir na... Então, assim, como é que você faz para você resolve essa, assim... Olha, é uma excelente pergunta. Eu, na realidade, não fiz um estudo da respiração deles, não, para falar, né, para falar a verdade com você, mas é aquela coisa da prática mesmo. Eles, de alguma forma, encontram uma forma de fazer as duas coisas, mas é treino. É treino, chamando a atenção, chamar a atenção mesmo da questão da respiração. Eu falei antes, lá, não sei se você estava ainda, um pouco de coreografias que possam atrapalhar na coreografia, né, e que tem movimentações demais. Por exemplo, tem o caso lá do frevo, que é querer loucura, querer cantar. Eu entrei nessa hora, entendi. Frevo deve ser difícil, né? Querer dançar, mas foi o quê? Foi uma escolha que partiu da professora de dança daquela época, que estava ensinando os passos do frevo e pediu para a gente cantar uma música do frevo. E aí eu ensinei o Festa do Interior e ela juntou as duas coisas. Na realidade, ela aproveitou essa coreografia e usou gravação mesmo, né, lá da Gal mesmo? Da Gal cantando, para fazer a coreografia, e eles fizeram só essa coreografia sem o coral, sem cantar, em concursos de dança, que tem um concurso de dança aqui chamado Concurso Performe, e eles até ganharam o primeiro lugar, né, com essa coreografia, mas sem cantar. Só que, né, como o coro tem essa característica, o projeto tem essa característica de unificar as artes, né, de integrar as artes, a gente também fez cantando. E aí, assim, não é a mais fácil, mas eles adquiriram uma resistência para conseguir cantar. De alguma forma eles conseguiram. Mas o ideal, lógico, que não é fazer essas que são, né, muito movimentadas, porque realmente é mais complicado. Mas no morro, na TV, eles... Bom, é prática. Foi na prática mesmo. Eu não fiz um estudo da respiração deles, não, para falar a verdade. Quantas vezes por semana você ensaia com eles? Assim? Uma vez por semana, de 1h30. Na realidade, 1h30 até 2018. Desde 2019 passou a ser 1 hora só por semana. Por causa da crise. Senti. É bem pouco mesmo. No início, né, naqueles tempos da dissertação... Mas é bem dentro da realidade, né, que a gente vive, eu acho. Assim. Não é muito fora, não, assim, porque a gente tem que trabalhar com, né, que a realidade se apresenta, então não é muito diferente do que, pelo menos o que eu vejo aqui no Rio de Janeiro, assim, em algumas situações, que tem algumas exceções, mas, assim, no geral, assim, muitas pessoas têm tempo curto mesmo para ensaiar, infelizmente. Eu falei, tem algumas exceções, eu lembro de uma exceção que é o meu sonho de consumo em termos de tempo para ensaio. O coro infantil do Palácio das Artes, até tempo atrás, eu não sei como é que está hoje, nem nos últimos anos, para falar a verdade, mas eu regi por uns 2 meses só, substituindo a regente que estava de licença. Eles ensaiam de segunda a quinta, 2 horas por dia, só que assim, sopranos na segunda, mezzos na terça, contraltos na quarta e quinta todo mundo. Então, todo mundo tem só 2 ensaios por semana, mas tem ensaios individualizados, que é uma maravilha. Imagina o tanto de repertório, o tanto de coisa que você pode trabalhar com esse tanto de tempo, né? A gente tem um tempo tão reduzido, a gente tem que fazer tanta coisa em tão pouco tempo. Eu confesso que, como eu estava acostumada a ter 1h30 com esse grupo, quando passou para 1 hora, eu dei uma sofrida, porque eu sou fominha. Eu gasto até o último minuto do ensaio para poder passar tudo que eu quero. E, né, vocês viram que eu falo rápido, eu vou chegando rápido, eu quero fazer rápido. Então, eu consigo até um resultado muito rápido com eles, mas essa meia hora faz muita diferença para mim, assim. Não sei para vocês. Eu trabalho com outros corais com 1 hora que tá bom, que funciona. Mas com o Cariúnas, como tem essa característica com coreografias de algumas músicas, como é que eu vou dar tempo para trabalhar a coreografia se eu só tenho esse tempo dentro de 1 hora? Não sobra, assim. Foi meio desesperador esse período de 1 hora só. Posso fazer mais uma pergunta? Ou tem outro... Pode. Depois tem a Josi.
Gente, o Bruno vai estar com a gente no dia 30 de setembro, né? Vai falar da pesquisa deles sobre a voz infantil, sobre textura, extensão, né? Não percam. Eu tô aqui só conhecendo também, assim, vim conhecer, além de prestigiar também o trabalho, né? Deu uma brecha na agenda da gente, sabe como é que é? Dá uma brecha, a gente vem. Agora, minha pergunta é, eu vi que você tem banda ali atrás, né, tocando, né? E eu sei que é difícil fazer com banda, porque que tem questão de volume, né? Como é que você também consegue equacionar isso? Você que rege a banda também, você combina com um mestre de banda? Como é que é, assim, com um cara que vai reger? Tem algum... Eu perdi essa hora da sua explicação, eu acho que eu cheguei, você já tinha explicado, não sei. Então, assim, mais como curiosidade minha. No caso, como tinha banda ali atrás, na apresentação que você mostrou, eu fiquei curioso saber como que faz para equacionar tanta gente que não é o coro no palco, assim. Então, na realidade, eu não sei se eu falei disso mesmo, não. Os alunos todos que estavam lá na banda também fazem parte do coro, também todos fazem aula comigo lá do coral. Então, eles, quando não estão tocando, eles estão cantando também. Mas isso é só um detalhe. Agora, para a questão da equalização, é realmente a grande dificuldade de fazer esse musical. É fazer ter uma sonorização, ter um técnico de som que consiga fazer essa sonorização. Quem rege a banda não sou eu, né? Os alunos, tem um professor um regente, né, que é o Reginaldo Costa, e que a gente trabalhou em parceria o tempo todo. Mas a banda ensaiou separado, o coral ensaiou separado, e quando a gente foi, né, juntar, teve vários momentos de ensaios gerais para a gente poder juntar as duas coisas. Mas na hora mesmo de estar lá no palco, de apresentar, é som mesmo, tem que ser microfonação bem feita lá com o técnico de som e falando assim, aumenta o coral, diminui esse instrumento, diminui aquele outro, porque tá para isso que tá aquilo, tem que colocar microfones nos lugares de acordo, para, né, para poder pegar o coro de acordo. Desse vídeo, eu até gostei bastante desse Jobim Piazzolla, mas já teve vezes que eu já fiquei muito frustrada, assim, que o resultado estava lindo, mas aí na hora do vamos ver mesmo, é complicado, não é um negócio fácil de fazer. Não sei, tem também a questão de ser um projeto social, de querer não ter grana para pagar um técnico tão bom, de não ter grana para pagar os materiais que estão bons, pega emprestado, aí quando pega emprestado nem sempre vem o melhor, então... eu sempre fico ansiosa na hora que tem um musical com essa questão do som. Por mais que a gente passe o som, eu ficar satisfeitíssima, assim, é difícil. Essa foi uma que eu fiquei mais satisfeita, mas a questão mesmo da sonorização. Por isso que eu falei que no ano seguinte, né, 2019, ano passado, a gente fez uma versão reduzida desse musical, que a banda tocou algumas músicas sozinha, o coral cantou algumas músicas sozinha, e tiveram algumas que juntou só com a banda base, com 3 instrumentos só uma flauta, um sax, 2 sax. Então, assim, para poder equilibrar mais com um grupo menor também, para a gente poder apresentar em teatros menores, que aí não precisaria amplificar nada do coral, amplificaria só a flauta, porque era uma flauta só, né, a flauta precisa, né, mas sem amplificar mais nada, nem piano, nem contrabaixo, nada, só a flauta, e nem coro, para fazer essa versão reduzida que a gente acabou fazendo ano passado, e a gente apresentou umas 5 vezes no ano passado, por ter essa possibilidade de ter menos alunos e não ter essa dificuldade, né, sonora, porque realmente é um desafio, muito desafio, sonorizar isso. Queria ser técnica de som para poder, só para trabalhar com isso, juro. Quanto tempo precisam para montar? Bom, você quer me perguntar, Ana Lúcia, você quer seguir a lista aí, porque teve gente que quis fazer pergunta, mas não escreveu, né? É a Josiane. Vou aproveitar e pedir para todo mundo ir abrindo a câmera, que aí enquanto ela vai respondendo, eu vou fazer o print da tela aqui, tá bom? Olá, boa noite. Eu vivo aqui, que saudade. Saudade. Minha pergunta é sobre o repertório mesmo. Mesmo você planejando, estudando repertório, pensando, se adequando, já acontece, às vezes, de mudar de ideia? Quando você começa a ensaiar, o coro não responde, você arrepende, acha que aconteceu alguma coisa, não dá liga, assim, no ensaio.
comum acontecer? Claro, mas é óbvio, com certeza acontece mesmo, assim, a gente às vezes acha que conhece, que o grupo vai gostar, que vai dar certo, que vai funcionar, e nem sempre isso acontece. Na realidade, na minha dissertação, eu até falo de uma música que custou, assim, eu só não abandonei, não mudei de ideia em relação a ela, porque eu amava essa música mesmo, e porque a minha orientadora não deixou. Falei, não, você vai fazer uma música que eles não estão gostando de início, porque isso vai dar resultados diferentes na sua dissertação. Que foi a Ave Alegria, que foi uma música que era muito longa, né, ela tem 7 minutos, tem 4 momentos, né, ela como se tivesse 4 movimentos, e do Marcos Leite. É uma música muito linda, com uma harmonia muito peculiar, mas que, como eu também não contextualizei ela, como vem aquela questão toda que eu falei sobre contextualizar, não contextualizei o suficiente, não destrinchei de uma forma que eles pudessem se interessar, eles custaram a amar. Até porque, como era uma música inédita, não tinha nenhuma gravação, não tinha nem como mostrar a música inteira para eles. Eles tiveram que aprender, e para aprender uma música longa tem que ser por partes. Então, eles falavam, ai, não, de novo essa música, mas, nossa, mas que parte diferente, faz parte da mesma música? Sabe? Então, assim, foi uma coisa demorada, mas eu insisti com ela por essas razões que eu acabei de explicar, mas tem, sim, várias músicas que você tenta, experimenta, fala, mas parece que não funcionou muito bem, não, eu achei que fosse funcionar, mas não funcionou. Cancela, vamos passar para a próxima. Ninguém nem precisa saber. Aí você pergunta, aquela música, você não vai fazer ela? Não, então, depois, vamos fazer essa. Legal. Aí, a Ana Cláudia que perguntou aqui, é isso? Quanto tempo vocês precisam para a montagem dos musicais? Acontece um musical por ano ou mais? Então, inicialmente, lá por muito tempo, era um musical por ano. Tiveram musicais que a gente começou a trabalhar desde o início do ano, mas tiveram musicais que a gente começou a trabalhar no meio do ano para apresentar no final. Então, não tem uma regra, mas o ideal, com certeza o ideal, é que você já comece o ano trabalhando o que você quer apresentar no fim do ano, no mínimo, para poder amadurecer e poder montar, né, porque normalmente não. A gente apresentou musicais, por exemplo, 3 musicais foram compostos especialmente para o Cariúnas por uma professora lá da Escola de Música da UFMG chamada Jussara Fernandino. Ela compôs o Presépio, Mistura Brasil e Rio Mar, Os Mistérios do Velho Chico. São músicas dela, então, além do tempo da composição, teve o tempo de fazer o arranjo dessas músicas, a questão se os próprios alunos iam tocar ou não, porque eles iam cantar também, a coisa da encenação, quando tem texto, quando não tem. Então, tem muita coisa para montar, né? E tem alguns musicais que a gente cria do zero, que é o caso do Jobim e Piazzolla, né? Da Valsa ao Tango. Então, tem a escolha de repertório, depois os arranjos. Tem que ser no mínimo um ano, mas no mínimo, se puder começar a já ter os arranjos, já ter as coisas prontas no ano anterior, melhor ainda, né? Mas aí, como eu falei, depende do musical, na história, depende do musical, como é que foi o processo de cada um deles, foi o diferenciado, assim. Tem aqueles também que a gente criou com meio que uma coxa de retalhos, e literalmente teve um que chamou-se Colcha de Retalhos, que até criamos uma história em cima de uma colcha de retalhos, mas a gente foi o quê? Justamente para aproveitar as músicas que já tinham, né, que já estavam na mão, porque foi um musical que a gente criou em setembro para apresentar em dezembro. Então, a gente tinha que pegar as coisas que já estavam na mão, que foi quando eu retornei para o Cariúnas. Eu voltei em setembro e aí, em dezembro, a gente apresentou. Agora vai o print screen, hein, gente? Aí, 3, 2, 1. Foi. Temos mais alguma pergunta? Vamos ver aqui no... Acho que não, né? É isso. Bom, nós vamos, então, encerrando aqui
Vivian, mais uma vez, super obrigada pelo teu compartilhar aqui. Fiquei mais encantada ainda pelo seu trabalho. Já tinha me apaixonado na dissertação e, né, vendo os vídeos também, eu fiquei encantada, né? A gente vê o teu trabalho, assim, os frutos do teu trabalho ali, a gente que trabalha com coro infantil, a gente sabe como é difícil, né? Chegar nesse resultado, a gente sabe que é muito trabalho, muita dedicação, né? Muito esforço, enfim, mas a gente sabe também que vale a pena, porque a gente sabe como as crianças se sentem realizadas, né? Então, acho que tudo isso vale muito a pena. Então, parabéns. E a gente vai encerrando aqui, então, agradeço a participação de todos. A gente tem na semana que vem o Ronaldo Silva, lá da Universidade Estadual de Ponta Grossa, e que tem também um trabalho Educanto lá, vai falar um pouco do trabalho dele lá na cidade, né, nas escolas. E se vocês quiserem também fazer sugestões, né, para as próximas, a gente está aberto aí. Então, gente, muito obrigada, boa noite, abraços a todos. Obrigada, Vivian. Ana Lúcia, muito, muito obrigada a todos por estarem aqui, obrigada mesmo, fiquei muito contente de dividir um pouco com vocês essas reflexões aí, essas experiências. Muito obrigada mesmo, dona Ana Lúcia, pela oportunidade. Obrigada mesmo. Me fez reler minha dissertação, olha que coisa boa. Muito bom. Deu até vontade de começar a reescrever e pensar num doutorado, olha. Então, né? Então, nada acontece por acaso. Obrigada mesmo. Valeu, gente. Boa noite.